Começa com nosso prota chamado Akemitsu Akagami, tendo um sonho de quando era criança, onde ele conversa com o seu pai. Seu pai tem uma filosofia de vida, onde acredita que o melhor é ter o máximo de namoradas possível. Um carro chega para buscá-lo. Antes de ir, ele diz que vai viajar o mundo e ficar íntimo de várias mulheres, e então mete o pé. Mas ainda assim, nosso prota diz que seu pai é muito maneiro. Ele acorda e em seguida vai para a faculdade. No fim do dia, algumas alunas estão correndo na educação física, enquanto dois alunos estão observando o esforço físico delas. Nessa hora, Akimitsu aparece com a cara no livro. Eles o convidam para dar uma olhada também, mas o homem quer distância. Também o chamam para um encontro em grupos, mas ele não quer saber de mulheres na sua vida. Vira homem, rapaz! Deixa de viagem! Mais tarde, ele é chamado de última hora no trabalho. O patrão pede desculpas, já que nesse horário ele poderia estar com a namorada dele. No entanto, ele afirma que viverá sozinho pelo resto da vida. O patrão acha estranho, já que nessa idade o pai dele já tinha várias namoradas. O homem entra no modo sério e não pretende ser igual ao pai. Logo depois, no caminho para casa, ele vem reclamando que seu pai não passa de um canalha. Por sua causa, passou muita vergonha e agora vai ter que limpar o nome da família Akagami, que seu pai manchou. Além disso, seu plano é passar no concurso público, ganhar um ótimo salário e viver tranquilamente na sociedade. De repente, ele é atingido por um saco que o joga contra a parede. Uma garota aparece e pede desculpas pelo que aconteceu e pergunta se está tudo bem. O homem simplesmente levanta e vaza, dizendo que está tudo bem. Já em casa, ele não consegue pregar os olhos, pois não para de pensar na fofura da garota. No dia seguinte, as meninas estão correndo e dessa vez Akimitsu as observa. Os amigos dele aparecem e o convidam novamente para um encontro em grupos. Ele acaba dizendo que vai, o que deixa eles surpresos. No encontro, o cara perde totalmente o controle. Já em casa, ele fica preocupado. Como se apaixonou à primeira vista, não imaginava que perderia o controle de suas ações. Por causa disso, perdeu o emprego e a sua situação na faculdade está ficando péssima. Ele recebe uma ligação para um outro encontro em grupos e acaba aceitando. A preocupação aumenta e o homem quebra o celular. Na manhã seguinte, ele vai até a secretaria da faculdade e tranca sua matrícula. E toma a decisão de virar um monge e treinar em um templo onde seu tio era sacerdote, um lugar só para homens. Chegando no templo Mikazuki, ele fica aliviado, pois treinará em paz sem a presença de mulheres. Ao tocar a campainha, a garota de antes aparece. Imediatamente, ele fecha a porta. Ela abre novamente e o homem está caído no chão. Ao ver a roupa de monge, isso a deixa preocupada e ela entra para se trocar. Ele fica confuso e questionando por que tem mulheres no templo. Ela volta e na pressa acaba caindo. Ao se levantar, fica um pouco exposta. Em seguida, o agradece por vir de longe e diz que se chama Yuzuki Aoba. O homem começa a suar frio e decide vazar, mas tropeça numa pedra e se taca numa árvore. Ela corre em sua direção, mas só piora a situação dele. Chegando em seu limite, ele a segura e diz que a ama e a pede em casamento. Calma aí, paizão. Deixando-a completamente confusa. Depois disso, enquanto bebem um chá, ela fala que o responsável pelo templo está ausente e também achou que ele vinha só amanhã, o que o leva a acreditar que seu tio passou a informação errada. Ela pergunta qual é o hobby dele. Ele começa a pensar que ela é a fiscal de admissão e fica nervoso, achando que vai reprovar por causa de tudo que aconteceu. De repente, se perde na beleza dela e dá um soco em si mesmo. Em seguida, pergunta onde fica o banheiro e então se retira. No caminho, escuta um miado vindo de um jardim. Ele vai em direção a um poço e encontra um gato lá dentro. Na tentativa de pegá-lo, acaba caindo e o gato usa o corpo dele para subir. Enquanto isso, Yuzuki liga para Kiki, a encarregada do templo, e diz que o homem do casamento arranjado chegou um dia antes. Kiki revela que o homem na verdade está com ela nesse exato momento, o que faz ela se questionar quem é o nosso prota. Nessa hora, sua irmã chamada Tsukuyo aparece. Imediatamente, Yuzuki diz que tem um ser maligno na casa.
casa. Ela não acredita, porém Akimitsu aparece todo arrebentado, implorando por ajuda. Por favor, me ajuda. As duas entram em pânico. Tsukuyo perde até as forças das pernas. Nosso prota pede por uma ambulância. Yuzuki não perde tempo e já dá uma voadora nele. Elas saem correndo desesperadas. Ele também corre atrás para tentar se explicar. A outra irmã chamada Kuragi está vindo quando as duas passam por ela, gritando para fugir. Ao ver Akimitsu, a menina treme na base e acaba desmaiando. Ele a segura a tempo e a deixa no chão. Em uma outra sala, duas garotas aparecem. A ruiva se chama Kagura e a outra se chama Mia. Na tentativa de se concentrar em sua arte, Mia escuta o barulho do lado de fora e abre a porta furiosa. Pro seu azar, acaba recebendo uma cabeçada do nosso prota e desmaia em cima dela. Para piorar, o sutiã dela fica à mostra, deixando-a ainda mais nervosa. Kagura, em vez de ajudá-la, acha engraçada toda essa cena. Lá fora, elas escutam o desespero da Mia, o que deixa Tsukuyo ainda mais preocupada. Não demora muito e nosso prota as encontra. Ele tenta se aproximar para explicar tudo, mas Yuzuki não perde tempo e o ataca. Mais tarde, Kiki chega ao templo e esclarece toda a confusão, onde Akimitsu errou o local do treino e Yuzuki achou que fosse a pessoa do casamento arranjado. Ela pede desculpas pelo mal-entendido. No entanto, Mia e Tsukuyo estão puro ódio. Mesmo sendo um templo feminino, Kiki sugere deixá-lo treinar por um tempo. Tsukuyo não gosta da ideia e o acusa de ser um pervertido. Ele agradece a oferta, mas decide ir embora. Além disso, Yuzuki nem se lembra da primeira vez que se viram. Ele fica sentado em um ponto de ônibus, pensando no que vai fazer agora. De repente, Yuzuki aparece. Como o ônibus só vai chegar de manhã, ela o convida para passar a noite no templo, e que vai convencer as outras a deixarem. Ele agradece, mas quer resolver seus problemas com o seu próprio esforço. Ela senta no banco e acaba revelando que também se lembra da primeira vez que se viram. Aproveitando o momento, ele se apresenta e ela faz o mesmo. Porém, o seu sobrenome Akagami lhe chama a atenção. Minutos depois, ele está ajoelhado na entrada do templo, pedindo perdão pela dívida de 20 milhões que seu pai deixou. Mia fica pistola e começa a atirar flechas nele. Como ele não pode pagar um valor tão alto, Yuzuki tem a brilhante ideia de fazê-lo pagar com seu corpo. As meninas ficam sem reação e o homem fica desesperado. O nervosismo bate e ela explica que ele vai pagar a dívida trabalhando lá. Ela decide mostrar o templo e o leva até uma sala onde mostra a estátua principal do lugar. Porém, a estátua é feita de fita adesiva, mostrando que o templo está numa situação precária, o que dá motivo para nosso prota se esforçar. Ao mesmo tempo, as meninas ficam de tocaia observando eles se darem bem. Logo depois, elas fazem uma reunião para expulsar ele e também abrir os olhos da Yuzuki. Kiki aparece e comenta que a melhor forma de expulsá-lo é seduzi-lo. Para isso dar certo, tem que ser a garota mais sexy. As meninas acabam escolhendo a Tsukuyo, já que ela possui faróis grandes. Pela manhã, Akimitsu acorda motivado e já começa o dia preparando o café da manhã e se sentindo um novo homem. Ao vê-la, ele perde a compostura e acaba deixando a comida queimar. Após isso, o café fica pronto. Mia e Tsukuyo aparecem. O plano começa com ela querendo falar mal da comida, mas quando experimenta, até chora de tão gostoso que tá. Ela chama a atenção dele apelando para o emocional. O homem fica paralisado. Ela diz que tem muitos serviços para ele fazer. Minutos depois, ele aparece vestindo roupas de ajudante. A verdade é que essas roupas são de verão, ou seja, usá-las em pleno novembro será um inferno. O que ela não esperava é que ele acabou gostando da roupa. O primeiro trabalho é a faxina, mas o homem é uma máquina de limpeza e termina tudo em um piscar de olhos. O próximo é organizar a contabilidade do templo, mas o homem também é especialista em TI e resolve na hora. Vendo que o plano não tá dando certo, sai correndo em desespero. Sendo assim, ela decide participar do treinamento dele. Como não tem cachoeira, uma mangueira é usada, enquanto ele fica debaixo tentando meditar e suportar o frio. Yuzuki aparece e ao vê-la, o corpo do homem começa a esquentar e o frio some completamente, o que o faz acreditar que ele alcançou a iluminação. Tsukuyo não sabe mais o que fazer, então Kiki sugere uma última ideia.
Depois disso, nosso prota tá tomando um banho. Ao sair do banho, se depara com a Tsukuyo ajoelhada no banheiro. Imediatamente, ele volta para a banheira. O problema é que ela começa a tirar um pouco da vestimenta, o que o deixa completamente confuso. A verdade é que daqui a 5 minutos, a Yuzuki vem pro banheiro, e o plano é parecer que a Kimitsu a atacou. No entanto, a vergonha é muito grande e também não quer parecer uma maluca. Ela acaba tropeçando e uma caixa cai em sua direção. Rapidamente, ele se joga em cima dela para a proteger. Para piorar, a outra caixa cai em cima dele, fazendo ele beijá-la. Nessa hora, Yuzuki aparece e assiste toda a cena. Tsukuyo se levanta desesperada e tenta se explicar. Yuzuki fica estranha e pede para ele sair do banheiro, e também faz o mesmo. Após isso, as outras ficam felizes e elogiam Tsukuyo pelo ótimo trabalho. Apesar disso, saber que ele vai ser expulso não a deixa nada bem. Nos corredores, acaba encontrando a Yuzuki, que fica evitando ela a todo custo e entra em seu quarto. Tsukuyo fica pistola e abre a porta querendo saber o motivo dela estar ignorando. Ela se aproxima e se depara com a Yuzuki vermelha igual tomate. A real é que ao vê-la acaba se lembrando do nosso prota sem as roupas. Tsukuyo começa a rir e comenta que ela é uma pervertida. Yuzuki joga na cara que a pervertida é ela por tentar seduzi-lo e conta que a Kiki falou tudo sobre o plano da sedução. Em seguida, Tsukuyo pergunta por que ela deixou nosso prota ficar no templo. Ela diz que a sua mãe teria feito o mesmo. Além disso, ele é um cara legal que tá apenas querendo mudar. Isso faz Tsukuyo pensar que naquele momento no banheiro ele queria apenas ajudá-la. Nesse caso, Yuzuki sugerem irem até o nosso prota e explicar tudo. Kiki aparece e diz que o homem arrumou a mala e foi embora. Nosso prota vai até a delegacia para se entregar por ter cometido esse ato que vai contra os seus princípios. O policial simplesmente o expulsa de lá. Ele decide voltar para o seu antigo apartamento, mas uma nova pessoa já mora lá e as suas coisas foram jogadas fora. A chuva cai e ele aparece debaixo de uma ponte morrendo de fome. De repente, Yuzuki aparece. A tentação bate e ele começa a desviar o olhar, já que as roupas dela estão molhadas. Ela pergunta o motivo dele sair do templo e o cara revela que foi ela quem pediu para ele ir embora. Na verdade, ele entendeu errado quando ela disse para ele sair, era apenas do banheiro e não do templo. Uma simples conversa teria resolvido tudo. Além disso, sendo um novato, ela pede para ele confiar mais nela. Ela diz que a primeira chave para a iluminação é ninguém viver sozinho. Tsukuyo também aparece e aproveita o momento para pedir desculpas por tudo, e o chama de volta para o templo. Em seguida, põe um papel na mão dele. Ao abrir, se depara com uma taxa de 5 milhões pelo primeiro beijo dela. Já no templo, Mia não gosta nem um pouco da volta dele e acaba desmaiando. Yuzuki quer tomar banho e chama Tsukuyo para ir também. Ela vai na frente e os dois vão na cozinha, onde encontram a Kuragi. Tsukuyo vai até a geladeira e pega uma caixinha de suco para beber. Kuragi avisa que Yuzuki está esperando ela no banheiro. Ela não vê motivo para ter pressa e comenta que antes a Yuzuki era toda certinha e agora está toda agitada. Kuragi completa dizendo que a sua irmã não pensava e era muito impulsiva. A Kimitsu tenta ajudar, dizendo para ela não falar essas coisas sobre a própria irmã. Nessa hora, Yuzuki chama Tsukuyo para o banheiro e ela se retira. Vendo que já está tarde, ele vai preparar o jantar e Kuragi o ajuda. Enquanto preparam, ele diz que não consegue imaginar a Yuzuki sendo uma tonta, mas não teria como saber, pois a conheceu recentemente. Sem perceber, acaba falando em voz alta que tem muita vontade de saber tudo sobre ela. Nesse caso, ela pergunta se ele quer espiar o banheiro e diz que sua irmã também é uma pervertida, ou seja, não ficará com raiva se espiá-la. Ele percebe que, embora Kuragi pareça inocente, a garota é perigosa. No fim, não passava de uma brincadeira. A verdade é que desde aquele dia, Yuzuki mudou. E aos poucos, Tsukuyo também tem mudado. Mas depois que a Kimitsu apareceu, as duas voltaram a ser tontas novamente. E ela gosta quando elas são assim, e fica feliz por ele ter voltado. Essas palavras mexem com o sentimento dele, e o homem se emociona. Como agradecimento, ela vai mostrar tudo sobre elas, e vai em direção à maçaneta da porta do banheiro. Ao perceber isso, ele tenta impedi-la desesperadamente. No entanto, ela se esquiva e ele acaba abrindo a porta e se deparando com as duas, deixando-o numa situação complicada. Logo depois, ele aparece só o pó da rabiola. Elas se retiram só o ódio e em seguida Mia aparece com muita raiva, dizendo que o templo caiu em depravação por culpa dele.
Minutos depois, Mia o desafia na frente de todas para um duelo, na tentativa de salvar o templo. Caso perca, ela vai castrar ele. No entanto, o homem acaba ficando feliz, pois não sabia que tinha essa opção. Mais tarde, nosso prota se despede da Yuzuki e suas irmãs, que ficarão fora do templo por um momento. Ao mesmo tempo, Kagura está enfaixando a Mia, para não deixar os melões dela evidente. Após isso, ela aparece só o ódio e pergunta para nosso prota se ele tá pronto. Ele diz que sim. Nesse caso, ela se apresenta e Kagura faz o mesmo, dizendo que vive como a atendente da Mia. Ele sugere desistir desse duelo sem sentido, mas a mulher quer vingança pelo que aconteceu com ela. Logo depois, os dois aparecem com as espadas. Para mostrar que é sério, ela avança e corta alguns fios do cabelo dele. Porém, a sua intenção não é machucá-la. Ela avança novamente. Ele joga a espada no chão e tenta aparar a lâmina com as mãos. O problema é que a faixa no corpo dela começa a soltar. Kagura percebe e acaba puxando, fazendo toda a amarração sair. Para piorar, nosso prota acaba pegando onde não devia. A garota explode de vergonha e acaba desmaiando. Depois, em uma sala, como ela perdeu, será penalizada. Nosso prota pode escolher o que quiser, mas como não pensou em nada, Kagura decide escolher por ele. Ela pega um livro com uma coleção de penalidades para escolher, o que chama a atenção dele. Ela se aproxima de Mia e comenta sobre uma penalidade que envolve colocar vários objetos nela. A garota fica nervosa, mas decide fazê-la. Nosso prota diz que ela não precisa fazer isso, pois tem algo que ele quer, e aponta na direção dela. Na visão dela, ele aponta em direção aos seus melões. Ele se aproxima e fala que será só por uma noite e será cuidadoso. A garota treme na base e foge desesperada. Mais tarde, em seu quarto, ele fica meio desanimado, pois o que ele queria na verdade era o livro de penalidades, pois acredita que o livro contém dicas para alcançar a iluminação. Ele fecha os olhos e quando abre, Mia está em cima dele. Ela fala que veio para terminar a penalidade e o homem não faz ideia do que está rolando. Ela se joga nele e diz para fazer o que quiser e para cuidar logo, pois está morrendo de vergonha. Em seguida, diz para ele não se preocupar, pois tudo isso é apenas um sonho. Ele acaba acreditando que é um sonho e se prepara para avançar, porém acaba vendo a Kagura filmando tudo. Imediatamente, o homem se levanta a todo vapor e fala que não precisa da penalidade, o livro já é o suficiente. Ao perceber que na verdade ele queria era o livro, a vergonha bate e Mia sai correndo. Ela decide ir até o depósito para meditar e de repente se depara com o nosso prota esperando. Ele diz que foi a Kagura quem mandou ele ir até lá. Ela não quer saber e tenta sair, mas a porta está trancada. Do lado de fora, Kagura aparece com as chaves da porta. Os dois estão presos sem a menor chance de escapatória e vão ter que esperar até de manhã. Ele acha um cobertor e pede para ela usar durante a noite, pois fica muito frio. Ela mantém distância e não quer nada que um homem tenha tocado. Sendo assim, ele o deixa no chão. Ao ver uma mesa diferente das normais, ele pergunta o que é isso. Ela diz que é uma mesa de transcrição de sutra, usada para exibir a cabeça daqueles que desobedeciam às leis budistas. E um dia a cabeça dele vai estar lá. Ela acaba espirrando e ele pega o cobertor novamente e insiste para usá-lo. Ele chega tão perto que ela fica nervosa e o empurra para longe e fala que se ele chegar perto, ela vai ficar nervosa. As lágrimas começam a cair e ele a cobre com o cobertor. Um tempo depois, ela conta que possui uma maldição. Por esse motivo, veio para o templo. A verdade é que sua família é conhecida como uma família pervertida. No passado, quando ainda era criança, sua mãe diz que a família Christoph precisa ser o centro das atenções e ela achava sua mãe muito bacana. Na escola, a preocupação das amigas é se vão conseguir fazer 100 amigos, mas para Mia é se vai conseguir 100 amantes, como a sua mãe. Ouvir isso faz suas amigas se afastarem dela, assim como todos os outros da escola. No entanto, Kagura entra em sua vida e nunca a julgou. Anos depois, Kagura apresenta o templo para Mia, o que a deixa feliz, pois lá ninguém conhecia o seu passado e não havia homens lá, então poderia ser uma nova pessoa. Ele se emociona com a história e diz que compartilha do mesmo sentimento. Ele também conta sua história e ela começa a chorar. Como estão no mesmo barco, ele a convida para juntos alcançarem a iluminação. Isso a deixa feliz e ela aceita a oferta. De repente, Kagura aparece. Vendo que eles fizeram as pazes, sugere fazer algumas penitências até o amanhecer. Como os dois estão se ajudando, eles aceitam o desafio. Pela manhã, Yuzuki está varrendo o chão quando percebe Kagura filmando alguma coisa no depósito. Ao se aproximar, ela ouve algumas palavras
palavras duvidosas que a deixam vermelha. Kagura abre a porta e os dois estão brincando de Twister. Além disso, estão nesse contato a noite toda. Yuzuki fica em choque e até deixa a vassoura cair. Após isso, todos estão reunidos na sala e nosso prota foi colocado para refletir sobre os seus atos. Tsukuyo pergunta se Yuzuki está brava. Ela diz que não, enquanto bebe o seu chá tranquilamente. Kiki aparece e a relembra que hoje é o encontro com o homem do casamento arranjado. De repente, ela e Akimitsu saem disparados em direção ao templo Ryokoku. O problema é que ela ainda tem que vestir o kimono e se atrasar não é uma opção. Ela conta que a verdade é que o seu templo está previsto para fechar, pois seus pais não estão no templo e sem um sacerdote-chefe, o templo não pode ficar aberto. E a Kiki está segurando as pontas por enquanto, mas não pode ajudá-los para sempre. Ela soube que o templo será fechado assim que se formar na escola. Porém, com o casamento, um novo sacerdote-chefe virá. Ele pergunta se ela se sacrificaria apenas para manter o templo aberto. No entanto, foi ela quem teve a ideia e não pretende desistir agora. Infelizmente, eles chegam atrasados no ponto de ônibus, mas Akimitsu consegue pegar uma moto emprestada. Como ele era entregador antigamente, o homem conhece todos os atalhos para o templo, mas para o azar deles, a gasolina da moto acaba. Ela vê um carro com o nome de um ônibus e os dois acabam entrando no veículo. A porta se fecha e na verdade se tratava de um caminhão de mudanças. Isso a deixa péssima. Apesar disso, ele diz para ela aproveitar o momento para se trocar. E quando chegar no próximo semáforo, eles descem e pegam um caminhão emprestado, já que ele também é especialista no volante. Ouvir isso traz a sua animação de volta. Depois disso, nosso prota já aparece dirigindo o caminhão. No passado, Yuzuki e Kiki estão conversando. O templo será fechado e levará 3 anos para que Yuzuki consiga se tornar a sacerdote-chefe. Porém, o templo só tem mais 1 ano. Nesse caso, ela decide fazer um casamento arranjado. De volta ao presente, no templo Ryokoku, um monge está varrendo quando de repente um caminhão aparece descontrolado e bate numa árvore. Imediatamente, Yuzuki explica sua situação para o monge. Em seguida, ela o agradece pelo apoio e entra no templo. Com o casamento, ele acredita que isso é um adeus, pois não poderá mais morar com ela. Do nada, uma monja aparece no caminhão e vendo que ele está usando roupas de trabalho, o arrasta para limpar o pátio. Numa sala, Yuzuki finalmente encontra o seu futuro marido, chamado Juan. Vendo que ainda é jovem, ele pergunta o motivo dela querer casar nessa idade. Ela diz que ama o seu templo, principalmente a sua família e amigos que vivem lá, pessoas gentis e confiáveis que estão apoiando-a de longe. Nessa hora, acaba vendo nosso prota varrendo o pátio e entra em pânico. Ele fica nervoso, pois não quer ver ela com outro homem, mas a beleza dela começa a seduzir ele e ele fica com os pensamentos impuros, e então começa a se bater para tirar isso da mente. A garota fica perdida e não faz a menor ideia do que fazer nessa situação. Ele percebe a angústia dela e procura um lugar para se esconder. A monja de mais cedo aparece e o chama. Minutos depois, é só ladeira abaixo, quando nosso prota é jogado na mesma sala que os dois. Ele diz que o casamenteiro não veio porque está doente, e ele vai ter que substituir. Ele não sabe muito o que fazer, então começa a fazer algumas perguntas, e começa perguntando para Juan o que gostaria de fazer em um encontro com sua namorada. Ele diz que adoraria ir ao cinema. Vendo que o clima está menos tenso, isso a deixa mais aliviada. No entanto, nosso prota começa a imaginá-la indefesa sobre a escuridão do cinema, e seus desejos vêm à tona. Mesmo suando frio, pergunta o que ele fará após se casar. Juan diz que gostaria de ter 10 filhos. Ao ouvir isso, o homem não consegue suportar e acaba desmaiando e sendo arrastado pelo monge. Yuzuki se sente mal e pede desculpas pelo ocorrido. Juan acaba revelando que sabe que Akimitsu é o amigo dela, só não sabe o motivo dele estar ali, mas tem certeza que não veio para interferir na reunião. Além disso, ele é ótimo em julgar o caráter dos outros e diz que nosso prota deve estar preocupado com ela. E também não teve nenhuma mentira no que ele disse ou fez. No passado, quando Yuzuki ainda era uma criança, sua mãe fala que mentir é errado. Ao lembrar disso, ela pede desculpas e diz que não pretende se casar. Em sua lembrança de quando conversava com a Kiki sobre o casamento, a ideia dela era entrar em um noivado para ganhar tempo até se formar uma monja. Sendo assim, Kiki sugere que ela fique noiva e se separe antes de casar, após 3 anos. Ela fica pensativa, já que isso soa como um golpe. Nesse caso, ela pergunta o que fazer se o sacerdote quiser casar mais
cedo, Kiki fala para ela usar os estudos como desculpas e pedir para que espere mais tempo. No fim, ela aceita a ideia. No presente, após explicar seus motivos, ela o implora para que aceite ser o noivo dela. Ele se levanta e conta que ouviu que o templo dela está numa situação precária e manda real dizendo que não vale a pena protegê-lo. Nosso prota aparece e acredita que a sua dívida é o motivo da situação do templo e tem a brilhante ideia de se sacrificar para restaurar a imagem do templo. Em seguida, pergunta para ele se tem alguma forma de conseguirem uma segunda chance. Juan diz que também seria bom para nosso prota se o templo fechasse as portas, pois assim a sua dívida sumiria completamente. No entanto, ele deseja que o local seja salvo, já que o templo o salvou várias vezes. Juan acredita que se o templo for aberto, a Yuzuki vai sofrer para administrá-lo, mas Akimitsu está determinado a apoiá-la. Ouvir isso a deixa surpresa. Juan pergunta se ele passará o resto da vida a fazendo feliz. Ele diz que fará isso. Ele pergunta se ele ficará com ela na saúde e na doença. Ele diz que fará isso. Juan pergunta se eles cuidarão um do outro e irão construir uma família feliz. E ele diz que com certeza fará isso. A garota fica nervosa e começa a pensar que isso é uma proposta de casamento. Depois de ver a determinação do nosso prota, ele aceita ser o noivo dela, porém vai apenas emprestar o seu nome e se retira. Logo depois, Juan entra numa sala e do nada a monja diz que era para Yuzuki ser convencida a fechar o templo, mas no fim o Akimitsu acabou provando ser uma pessoa interessante. Essa mulher é a sacerdote-chefe e Juan a chama de Aoba, mesmo sobrenome da Yuzuki. Ele pergunta se ela estava curiosa sobre o nosso prota, pois o envolveu na reunião. Ela então pergunta para si mesma se ele é filho daquele homem. Akimitsu e Yuzuki acabam perdendo o ônibus e agora estão indo a pé até a estação. Considerando que ela não vai se casar, significa que ele ainda vai morar no templo e isso o deixa feliz. Ela fica emocionada e cobre os olhos dele para que ele não a veja chorando e também o agradece. Já na estação, eles acabam perdendo o último trem. Para piorar, nenhum táxi está disponível e o celular está descarregado e o seu pé está com bolha. Um descanso cairia bem e ela percebe um motel ao lado. O homem fica nervoso e fica tentando se convencer de que ela não está tentando seduzi-lo, porém eles acabam entrando. Chegando no quarto, ele fica feliz por não ter nada estranho, porém se convence de que é só não olhar para essa parede. Ela encontra uma revista de cosplay, deixando numa situação complicada, e a sua imaginação começa a fazer efeito. Além disso, no quarto tem até filmes adultos. No desespero, ele pega a revista e a joga na parede. Logo depois, os dois ficam sentados na cama, no completo silêncio. De repente, ela pede para ele ir tomar banho primeiro. Já no banho, o homem continua nervoso, pensando se ela está tentando seduzi-lo. Ao mesmo tempo, ela fica impressionada enquanto assiste aos filmes. Ele sai do banho e rapidamente ela desliga a TV e se retira. Ele liga a TV e rapidamente a desliga. O nervosismo bate e ele começa a acreditar que a mulher é realmente uma pervertida. O homem começa a ouvir vozes na cabeça, dizendo para aceitar os seus desejos e pegá-la. Mas como decidiu apoiá-la, resolve que deve proteger ela dele mesmo. Enquanto toma um banho, a vergonha finalmente toma conta e percebe que ao trazê-lo para um motel fez parecer que está esperando que algo aconteça. No entanto, acaba se lembrando de quando ele disse que a apoiaria, isso a deixa mais calma. Ela pega o roupão e vai em direção a ele, porém o encontra algemado no corredor. Ele diz para ela ficar de boa, pois não vai acontecer nada. Sua reação muda e ela simplesmente põe uma venda nele e volta para a cama, e o chama de idiota. Na manhã seguinte, ao chegarem em casa, Tsukuyo aparece. Eles explicam que tiveram que passar a noite fora, e ela fica aliviada, acreditando que nada aconteceu lá fora. O problema é que os dois nem conseguem disfarçar que algo realmente aconteceu. Após isso, as duas estão indo para a escola. Yuzuki explica que tiveram que passar a noite no motel, mas reforça que nada aconteceu. Nessa hora, Tsukuyo pede para ela esconder de toda a escola que moram juntos com Akimitsu. Afinal, como o templo é só para mulheres, se souberem de tudo, a reputação delas já era. Minutos depois, Tsukui já está na sala de aula, quando suas amigas Mana e Yuki aparecem. Do nada, elas comentam que souberam que ela tem morado junto com um homem no templo. Ouvir isso deixa a mulher desesperada. Ela nega toda a história, mas as amigas continuam, e dizem que pessoas a viram beijando um cara embaixo da ponte, e que o homem usava as roupas do templo. Ao lembrar desse dia, ela tenta explicar que sua irmã também estava lá,
falar e que ela apenas sussurrou no ouvido dele sobre o beijo que tiveram. Ao perceber o que disse, as amigas ficam convencidas de que se trata de um namoro. Embora seja um mal-entendido, a mulher fica ainda mais preocupada com a possibilidade de descobrirem que moram juntos. O homem aparece na escola e, ao vê-lo, ela cobre as janelas imediatamente e percebe que ele veio para deixar o lanche que ela esqueceu e sai disparada dizendo que vai na enfermaria. Lá fora, Akimitsu pede informação para encontrá-la. De repente, é atacado e arrastado por ela. Ao acordar na enfermaria e vê-la, o homem se assusta. Após revelar sua identidade, ele explica que trouxe a comida dela e em seguida se retira. Porém, a mulher o segura, pois não quer que ninguém lá fora o veja, e pede para ele ficar escondido por enquanto. Nesse momento, alguém bate na porta e suas amigas acabam aparecendo, e se deparam com ela na cama, e nem suspeitam que nosso prota está debaixo do lençol. Aproveitando a aula de educação física, elas vieram para visitá-la. Mana percebe que as pernas dela estão longas demais. Na tentativa de ajeitar, Tsukuyo decide entrar para debaixo do lençol. No entanto, Akimitsu decide subir um pouco mais para cima. A mulher acaba gritando e usa a desculpa de uma cãibra na perna, mas na verdade ela acabou subindo demais. Mana percebe que ela acabou de engordar um pouco. Para resolver isso, Tsukuyo aperta e toda envergonhada diz que não engordou. Nosso prota começa a ficar sem ar e sem querer acaba mordendo ela. Com o campeonato de arco e flecha se aproximando, elas perguntam se Tsukuyo ainda pretende voltar para o clube, pois todos sentem a falta dela. Ouvir isso a deixa triste, mas ela fala que está ocupada demais com o templo, e então as meninas se retiram. Logo depois ele fica curioso em saber do clube de arco e flecha, mas ela diz que está dando um tempo. Sendo assim, ele decide ajudá-la a voltar, e ao tentar impedi-lo, acaba caindo. Suas amigas voltam novamente e pegam os dois em cima da cama. No passado, Yuzuki era casca grossa no arco e flecha. Tsukuyo a admirava, o que a fez se inscrever no clube também, mas certo dia ela acabou saindo do clube para herdar o templo, deixando Tsukuyo sozinha. Akimitsu está varrendo o pátio quando Yuzuki aparece com um arco e o convida para praticar. Ela explica que as escolas budistas costumavam usar essa prática como uma forma de meditação. Após terminar, ele comenta sobre a Tsukuyo fazer parte do clube. Yuzuki fala que ela saiu, sendo um verdadeiro desperdício de suas habilidades. Depois disso, ele vai até o quarto dela. Kurage aparece e diz que ela não vai atendê-lo, pois entrou no modo recluso e pensativo. A mulher está no quarto se trocando e do nada ele aparece na janela com uma corda presa na perna e por pouco não vai de arrasta. Após ser salvo, ele conta que terminou todos os afazeres da casa e agora ela pode se concentrar em voltar para o clube. A mulher manda real e diz que não pretende voltar e o deixa sozinho no quarto. Ela decide dar uma volta e sem perceber para em frente ao dojo de arco e flecha. A tentação bate e acaba entrando no dojo e ao ver os alvos a mulher faz uma simulação de disparo, o que a deixa animada. Akimitsu acaba aparecendo e a garota entra em pânico e sai correndo. Após uma perseguição, ele comenta que a viu se divertindo no dojo e mais uma vez pergunta se vai voltar. Ela revela que só entrou no clube por causa da Yuzuki e ela sim deveria continuar no esporte, mas infelizmente teve que sair. Ela não consegue voltar sabendo que sua irmã tem se sacrificado pelo templo. Ao ouvir isso, ele decide mostrar algo para ela. Ao chegarem no templo, Yuzuki está pronta para usar o arco. Ao disparar, a flecha dá um giro e cai no chão, revelando que todo aquele potencial que tinha não passava de uma invenção criada pela memória da Tsukuyo. Apesar disso, a mulher fica impressionada com tal performance da irmã, o que deixa Akimitsu confuso. Mia tenta levantar a moral dela, dizendo que sua postura é boa, mas o resto só Deus na causa. Ela tenta mais uma vez, e a flecha cai novamente no chão, fazendo Tsukuyo perceber que sua irmã não tem talento, e foi por esse motivo que saiu do clube. Kurage explica que a Tsukuyo ama tanto sua irmã que fica cega ao vê-la com um arco. Ouvir isso deixa Yuzuki toda sem graça. Tsukuyo pergunta se sua irmã realmente tem se divertido. Embora seja difícil administrar um templo, ela diz que sim, e com o tempo percebeu que isso é o que realmente quer fazer, e a aconselha a seguir também o caminho que quer. Ouvir isso a faz lembrar que no dia que sua irmã saiu do clube, estava feliz com a ideia de herdar o templo. Mais tarde, Tsukuyo decide tomar um banho, mas se depara com Akimitsu trocando de roupa, o que a deixa envergonhada. Ela aproveita esse momento para agradecê-lo, diz que decidiu voltar para o clube, e demonstra curiosidade em saber o motivo dele ter ajudado. Como ele desistiu de muitas coisas por causa do sobrenome Akagami, tudo o que quis foi ver a felicidade dela em fazer o que gosta. Ouvir isso a
deixa sem reação. Do nada, ela entra no banheiro e mostra a marca da mordida que levou dele na enfermaria. Achei bonito, viu? E como punição, pede para ele fechar os olhos. Ao se aproximar, acaba escrevendo em sua testa a palavra pervertido e então se retira. Na manhã seguinte, ela esquece sua marmita de propósito. Depois disso, Akimitsu vai até o dojo para entregar a marmita. Acreditando ainda mais que ele é o namorado dela, as amigas começam a provocá-la. Tsukuyo diz que ele não é seu namorado, apenas faz parte da família, deixando suas amigas completamente confusas. E Akimitsu fica feliz em ouvir isso. Dias depois, Kuragi está em seu quarto, escrevendo em seu diário, onde diz que logo será uma colegial, o que significa que logo será uma adulta. Ela continua dizendo que quando foi salva pelo Akimitsu, sentiu que foi tratada como adulta, e agora está convencida de que realmente é uma. Após terminar o banho, Yuzuki avista uma balança e decide se pesar, e fica abismada com o resultado. Depois disso, ela faz uma reunião com as garotas. Yuzuki revela que tem o costume de se pesar após o banho, mas a balança está amaldiçoada, mostrando um valor mais alto do que o esperado. Um fenômeno que começou assim que o Akimitsu passou a cuidar das refeições, afetando as outras meninas também. Como não possuem dinheiro para uma alimentação mais equilibrada, focada em carnes e vegetais, decidem a prática de exercícios. Na manhã seguinte, elas aparecem praticando os exercícios. Ao terminarem, cada uma se retira para fazer os seus afazeres. Durante a noite, todas aparecem só o pó da rabiola, pois durante o dia se exercitaram bastante com os afazeres que têm. Mia pergunta se Kagura não pretende se juntar a elas, mas a verdade é que a mulher sabe como se cuidar. Sendo assim, a única opção é fazer dieta, deixando as meninas preocupadas. No entanto, a regra do templo diz que devem comer tudo que for servido. Por causa disso, terão que pedir para o Akimitsu maneirar na quantidade de comida. Porém, Tsukuyo fica envergonhada de revelar para o homem que estão fazendo dieta. Ao ver essa reação, Kagura sugere que ela case com ele. Kagura considera nosso prota como parte da família e adoraria ver o casamento dos dois. A verdade é que o homem faz uma comida tão deliciosa que faz a garota querer oferecer a própria irmã em casamento, o que deixa Tsukuyo pistola. Como a comida dele é quase toda vegetariana e com poucas calorias, Yuzuki acredita que estão apenas crescendo, o que significa que o peso está normal. O homem acaba aparecendo com uma bandeja cheia de doces e elas caem na tentação. Depois disso, Kuragi escreve no diário o quanto gosta da comida do Akimitsu e adoraria que ele ficasse para sempre no templo, e fica na dúvida se o homem esperaria ela chegar na fase adulta. Akimitsu está preparando o jantar quando Yuzuki aparece e pede para acrescentar conserva de nabo em todas as refeições. Isso o deixa confuso, mas aceita fazer. Ao se retirar, a mulher aparece com um machado e ao vê-la, o cara entra em pânico, pois acredita que será executado. Ao ouvir o som do machado lá fora, ele pensa que ela está praticando para executá-lo. Para evitar o pior, ele acredita que precisa melhorar o humor dela. Na manhã seguinte, um delicioso café da manhã é preparado, deixando as meninas impressionadas. E nosso prota espera que esse banquete melhore o humor da Yuzuki. Porém, a mulher come normalmente e não demonstra nenhuma reação, e o homem cai no chão derrotado. Logo depois, enquanto anda lá fora, se depara com ela ajoelhada, e ela logo reclama de dores nas pernas. Kiki também aparece, e ao tocar no pé dela, a garota entra em desespero. No entanto, vê-la nesse estado deixa o homem vermelho. Após isso, é explicado que Yuzuki está praticando o Teizu, o primeiro passo para ser capaz de treinar em um grande templo. O problema é que a garota não conseguiu aguentar nem 2 horas na posição, e geralmente são necessários 2 dias. Também é revelado que ontem ela estava cortando lenha para o treinamento. A refeição também era parte do treino, estava proibida de demonstrar qualquer reação. Ouvir isso deixa o homem mais aliviado. Kiki também convida Akimitsu para fazer o treino, pois ele fez uma cara mais cedo de quem queria atacar Yuzuki. Ouvir isso a deixa envergonhada. Mia aparece e ao ouvir toda a história decide participar do treino também. Os dois ficam animados para treinarem, mas ao vê-los juntos, Yuzuki fica incomodada. Horas depois, Mia e Akimitsu falam para Tsukuyo que são os novos aprendizes da Kiki. Sendo assim, ela deseja boa sorte para o treino de Tokudo. Ouvir isso deixa os dois confusos. Eles vão até a Kiki, onde descobrem que antes de entrar no treino para sacerdote-chefe é preciso fazer o Tokudo, um treino feito para se tornar um sacerdote. Ao perceber que ainda não é um sacerdote, o homem fica desesperado, pois acreditava que havia alcançado a iluminação, mas agora não passa de uma ilusão. Kiki tenta confortá-lo, mas só piora a situação. Yuzuki aparece e diz que a própria tentativa de alcançar a iluminação
já é a iluminação. Em seguida, fala que já concluiu as 6 horas de Teizu e tá pronta para a próxima etapa. Para confirmar, Kiki começa a cutucar as pernas dela e aos poucos a garota cede de dor e então se retira para cortar mais lenha. Lá fora, Kiki revela que a Yuzuki também não é uma sacerdote e que geralmente seus alunos levam 1 ano para iniciar o Tokudo. Porém, a mulher pretende fazer tudo isso em 6 meses, tudo com o objetivo de se tornar uma sacerdote-chefe. Ao ouvir isso, nosso prota fica determinado a ajudá-la, o que a deixa muito feliz. Nessa hora, Juan aparece para visitá-los, deixando-os sem reação. Enquanto conversam numa sala, os outros ficam bisbilhotando, curiosos para saber o que ele veio fazer no templo. Do nada, ele aparece na porta assustando a Tsukuyo. Ele conta que veio para dar uma olhada no templo e também conhecer a família. Em seguida, pede um momento a sós com Akemitsu. Em outra sala, ao ver a estátua do templo, Juan julga a péssima condição do local. Kiki muda de roupa e fica pistola com o que ele diz, e Akemitsu não faz a menor ideia do porquê foi chamado. Juan soube que Yuzuki ainda não é uma sacerdote, mas Kiki garante que vai transformá-la numa sacerdote em 6 meses. O problema é que o homem exige que isso seja feito em 3 meses, caso contrário vai cancelar o noivado. Ouvir isso deixa todos espantados. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto!